Fiz também. Estamos ao vivo. Pessoal, bom dia. É um grande prazer receber todos vocês novamente, e alguns pela primeira vez, aqui no segundo dia da PedTech, a nossa jornada do curso de Pedagogia. Esse ano, a gente tem como tema Rumo ao Centenário de Paulo Freire, nosso patrono da educação. Ano que vem estaremos celebrando, de fato, o centenário, né, deste pedagogo, deste educador tão ímpar na história do nosso país. O tema de hoje, dessa live, dessa mesa redonda de hoje, é educação em tempos de pandemia, né? E para isso nós temos 3 pesquisadores, né, de áreas diferentes, mas que se conversam e que irão debater um pouquinho com a gente sobre algumas questões. A gente sabe que é dever do Estado, é dever constitucional do Estado promover a educação. Então, vamos aí debater, vamos conversar se o Estado, nesse momento externo em que nós estamos vivendo, está cumprindo de fato o seu papel ou não. Para começar, então, esse processo, eu chamo para iniciar o debate o professor Luiz Henrique. Bom dia a todos que estão acompanhando a gente aqui pelo Facebook, pelo YouTube, os alunos de pedagogia e os demais que estão presentes aqui. Me apresento primeiro, sou o professor Luiz Henrique, sou professor de Educação Física e especialista em psicopedagogia. Atualmente coordeno a parte do ensino médio do Colégio Técnico de Curitiba, que pertence à FATEC e PR. Também sou professor do curso de Pedagogia, da disciplina de Fundamentos da Educação Física. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre educação, nesse tempo que a gente está passando na educação da pandemia, durante a pandemia. O que eu tenho para falar é uma coisa simples que afeta, não é simples, na verdade, né? Mas é uma coisa nova, que a gente não sabe ainda o que vai acontecer daqui para frente. Que a pandemia veio para nos mostrar as habilidades dos professores que a gente tem de se adaptar a qualquer situação, que de uma hora para outra, de um dia para o outro praticamente, a gente estava em sala de aula, a gente teve que vir para nossas casas, começar a aprender novas plataformas, novos métodos de ensino e de aprendizagem, e lidar com esses novos desafios que a gente está passando durante todo esse tempo que a gente está passando. Aprender a lidar com Google Classroom, com uma hora é Zoom, uma hora é Meeting, uma hora é Hangouts, uma hora é outra plataforma que inventam, uma hora é outra coisa que a gente passa, e a gente tem que sempre ir se adaptando para tentar passar o melhor conteúdo para os nossos alunos. Eu, como tenho experiência em escolas particulares, para mim, teoricamente, é mais fácil, porque nas escolas particulares a gente tem alunos que possuem uma internet tranquila, um celular que a gente pode passar algum conteúdo e eles vão ter esse acesso, um computador, se for o caso. A gente tem crianças e adolescentes com estrutura para suportar essa parte de educação à distância, que tem um pouquinho mais de dinheiro, né? Vamos colocar assim, que a gente possa passar os conteúdos, eles vão conseguir, por mais difícil que seja, eles vão conseguir absorver um pouco mais. A minha grande preocupação como educador, como professor, são as crianças da rede estadual e municipal, que, não dizendo que toda criança de rede municipal e rede estadual não tenha condições de ter uma internet, de condições de ter um celular, um computador. A minha preocupação são aquelas crianças de baixa e extrema pobreza, que a gente sabe que existe várias condições, várias crianças nessas condições, crianças, adolescentes, que não têm esse acesso a uma internet boa, a um celular legal para ter acesso. Muitas vezes as crianças não têm o que comer dentro de casa. E hoje em dia, devido a essa pandemia, a gente tem que colocar uma internet em casa, mas a gente não tem comida para essas crianças. Mas aí vem aquela frase: a Paraná Educativa está passando essas aulas para as crianças em determinados horários. Ok, a Paraná Educativa está passando, isso é nível Paraná, tá? Eu falo a nível Paraná, porque dos outros estados eu não conheço como que está sendo feita
essa educação à distância. A Paraná Educativa está passando, tem vários canais, ok, tem vários canais. Mas é aquela família que tem 6 irmãos, pai e mãe, que são catadores de papel, que não têm condições, às vezes, de trazer um alimento para casa. A gente tem que pensar que eles não têm condições de ter uma televisão que pegue a Paraná Educativa, uma televisão, às vezes eles não têm uma televisão para assistir às aulas. Às vezes eles estão passando por muitas necessidades, estão dependendo do auxílio emergencial para ter uma comida. Você acha que a gente tem que pensar? Você acha que eles vão se preocupar? Em primeiro lugar, alimentar os filhos ou comprar uma televisão para poder os filhos fazerem as aulas online? E outra, esses pais, às vezes, a gente tem que pensar que tem muitos pais, muitas mães, que são analfabetos funcionais. Como que vai passar um conteúdo de biologia celular para um filho, para o pai ajudar um filho, e o pai mal sabe escrever o nome? Tá? Então são essas questões que a gente tem que a gente está pensando muito como educador, como que vai ser daqui para frente. Creio, ao meu pensar, creio que, por exemplo, crianças que estão no terceiro ano hoje, idade entre 8 e 9 anos, 7, 8, 9 anos, estão finalizando o terceiro ano esse ano. Ano que vem inicia o quarto, se Deus quiser, a gente vai ter uma vida normal daqui para frente, né, a partir do começo do ano que vem, a partir do segundo semestre desse ano, se Deus quiser. Vai ter o 13º ano, vai ser jogado para o quarto. Daí o quarto vai começar com uma revisão do terceiro ano e o conteúdo do quarto ano, que também não vai ser passado por completo, vai ser jogado para o quinto ano. Mas daí no quinto ano ainda a gente já começa a pensar numa normalização das coisas. Daí, quinto, quarto ano, sexto ano, começa o sexto ano a fluir de acordo. Então, são 3 anos praticamente que a gente vai recuperar um. Tá? Então, acho que como a Cauana falou no começo ali, o papel do Estado nessa questão de fornecer a base para os nossos estudantes de rede municipal e estadual que não tem essa condição. E outra coisa que eu venho dizer é o espaço físico, que é muito importante para a aprendizagem, tanto da criança, lá no comecinho da educação, onde ela vai ter contato com todas as formas de fazer a primeira letra, tudo, quanto a forma do adolescente, que precisa desse contato físico para ajudar na aprendizagem. Então, a gente tem 2 questões a ser debatidas muito grandes. A distância, o espaço físico, para unir essa aprendizagem. O déficit que a gente vai ter de convívio social também nas crianças é muito grande. Então, pensando em volta agora das aulas das redes do ensino fundamental e infantil. Como que a gente vai deixar uma criança de 8 anos que está 3 meses, 8, 9 anos, que estão há 3 meses sem ver os amigos, como que a gente vai chegar para essa criança e falar assim, ó, não abrace teu amigo, não dê oi para o seu amigo, não converse com o seu amigo muito perto, vá de máscara e fique o tempo inteiro de máscara. Gente, aí chega uma criança lá de 10 anos com uma máscara do Homem de Ferro, o outro chega com a máscara do Capitão América. Ah, mas eu gosto mais do Capitão América e eu não achei a máscara do Capitão América. Ah, vamos trocar. Simplesmente troca. Como que o professor vai cuidar de tudo isso? Então, a gente tem que pensar muito sério na retomada gradual, de quando houver essa retomada, que a gente não tem uma previsão, uma perspectiva dessa retomada, e tem que ser bem gradual para ir retomando. Quanto à parte da educação, a gente está ouvindo muito mais falar agora em educomunicação. E essa parte o professor Nardes vai entrar com vocês, que a minha parte foi um pouco mais dessa introdução da pandemia. Professor Nardes. Bom, professor Luiz, muito obrigado. Obrigado aos outros professores também. Obrigado à professora Cauana pelo convite de participar dessa live. É uma honra participar de uma live com alunos de pedagogia. Embora eu seja da educação, seja da comunicação e educação, o meu contato é muito mais com os cursos originalmente da comunicação. É o caso do jornalismo, da publicidade, do marketing, mas eu tenho esse quê de educador e, portanto, é uma razão, é uma emoção, né, participar dessa live. Eu gostaria de me apresentar, eu sou o professor Nardes, Wellington Nardes, né, mas
conhecido tão somente por Nardes. Sou jornalista por formação, atuei aqui em Santa Catarina, eu sou catarinense, embora já esteja residindo em Curitiba há pelo menos 8 anos. Então, sou jornalista, atuei em emissoras de rádio, TV aqui em Santa Catarina. Depois me pós-graduei em educomunicação, como o professor Luiz disse, em gestão de políticas sociais, e atualmente sou mestre em educação e comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Defendi o meu mestrado pela USP agora no mês de novembro, então, portanto, sou um mestre bastante recente. Atualmente sou professor universitário, atuo aí na FATEC no curso de jornalismo em 2 disciplinas e também numa outra faculdade no curso de recursos humanos, em 2 disciplinas também. A minha atuação, repito, sempre foi no âmbito da comunicação, de veículos de comunicação propriamente dito. No entanto, eu também sempre estive, de alguma forma, vinculado com a educação. Eu sempre trabalhei em 2 lugares a vida inteira. Sempre numa instituição de ensino e também num veículo de comunicação. Por isso que eu costumo dizer que a minha vida, de fato, se resume em educação e comunicação. E aí, vivendo essa dupla jornada de trabalho, em determinado momento eu me encontrei com a educomunicação. E aí a primeira vez que eu ouvi esse conceito, que foi cunhado lá em 1999, por um argentino, aliás, o Mário Kaplun, eu disse, poxa, eu tenho que estudar mais sobre esse conceito, pela razão óbvia que há entre as duas palavras, né? Quer dizer, educomunicação, educação e comunicação, e porque ambas são objeto da minha atuação profissional. Então, eu preciso conhecer essa realidade. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esse período de pandemia, bem verdade, mas também localizando e situando o conceito de educomunicação aqui nessa live. Tudo isso não sem antes ler aqui uma epígrafe de Paulo Freire. Aliás, toda a jornada, né, a PEDTEC aqui da FATEC de pedagogia está se sustentando, né, quer dizer, não nessa necessariamente, mas em Paulo Freire, como um educador reconhecido mundialmente. E há uma epígrafe de Paulo Freire, que talvez seja uma das mais conhecidas dele, foi uma fala dele em 1997, pouco antes de falecer, e ela é mais atual do que se possa imaginar. Eu gostaria de ler aqui, se a professora Cauana me permitir. Claro. Não é possível refazer este país, democratizá-lo, humanizá-lo, torná-lo sério, com adolescentes brincando de matar gente, ofendendo a vida, destruindo o sonho, inviabilizando o amor. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Se a nossa opção é progressista, se estamos a favor da vida e não da morte, da equidade e não da injustiça, do direito e não do arbítrio, da convivência com o diferente e não de sua negação, não temos outro caminho senão viver plenamente a nossa opção, encarná-la, diminuindo assim a distância entre o que dizemos e o que fazemos, desrespeitando os fracos, enganando os incautos, ofendendo a vida, explorando os outros, discriminando o índio, o negro, a mulher. Não estarei ajudando meus filhos a ser sérios, justos, amorosos da vida e dos outros. Paulo Freire. Me emociono. Só um pouquinho, professor. Essa frase foi escrita esse ano? Porque, né? Foi escrito lá pelo Paulo Freire há muito tempo, mas se encaixa perfeitamente no tempo de hoje. Perfeitamente. Parece que ele escreveu hoje. Foi, na verdade, em 1997, em outro contexto histórico, político, econômico, social, mas parece que foi escrito hoje. E eu não sei vocês, mas eu me arrepio. Eu me arrepiei aqui ao ler isso, porque é de uma contemporaneidade impressionante, né? Quer dizer, nós estamos vivendo um momento ímpar da nossa história, em todos os segmentos sociais, e agora, claro, aqui no nosso campo, por que não dizer para a educação? Quer dizer, nós vamos lembrar deste ano de 2020 como um ano histórico, que vai compor os livros e que nós vamos contar para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, todas as diferenças, quer dizer, todas as situações curiosas,
tristes, lastimáveis que nós vivemos nesse período de pandemia e como que nós nos reorganizamos enquanto professores, enquanto educadores, enquanto comunicadores, para nos reinventarmos como profissionais e reinventarmos as nossas profissões também, porque os desafios são muitos. E eu quis ler, primeiro, porque nós estamos aqui numa jornada de pedagogia, e segundo, porque nós precisamos ser ativistas, e faço aqui um apelo que eu faço também aos alunos da comunicação, aos alunos do jornalismo, mas agora sim, especialmente aos alunos da pedagogia. Nós precisamos ser ativistas da educação, nós precisamos ser ativistas de Paulo Freire, nós não podemos deixar, sob qualquer hipótese, que tirem de Paulo Freire o título de patrono da educação brasileira, né? Porque há um movimento bastante acentuado para tirar Paulo Freire desse título de patrono da educação brasileira. E isso é a barbárie. O que nós estamos vivendo no cenário político brasileiro, e ainda mais com a pandemia, é a absoluta barbárie, né? Quer dizer, me parece que, de fato, há um movimento em favor da morte, não em favor da vida, em favor da injustiça e não em favor da equidade. Aí Paulo Freire já denunciava isso em 97, mas é certamente bastante atual e que nos inspire essa fala, não apenas para essa jornada, mas que nos inspire como profissionais, como sujeitos, né, como sujeitos sociais que somos, como professores, porque nós precisamos ser ativistas. Nós não podemos desistir da ideia de manter Paulo Freire como patrono da educação, porque ele é a representação simbólica da educação transformadora, da educação que oferece autonomia, da educação que oferece transformação social, da educação que oferece mudanças nesse país. Então, não é só pelo título em si, é pelo que ele representa. E para finalizar sobre essa fala de Paulo Freire, dizer que, de fato, né, a gente que já teve a oportunidade de conhecer outros centros de formação, outras universidades pelo mundo, o quanto que Paulo Freire é absolutamente, eu ouso dizer, idolatrado, né, por educadores, comunicadores, gestores educacionais do mundo inteiro, por pesquisadores também. Quer dizer, é um dos autores mais citados no mundo. E aí, enquanto o mundo todo reconhece Paulo Freire como um educador de referência, nós aqui no Brasil estamos discutindo o desmérito, o descrédito de Paulo Freire, por favor, né, gente? Então, nós que somos da pedagogia, vocês aí, alunos de pedagogia, precisam sempre se posicionar de forma filosófica, de forma ideológica, de forma política, na defesa de Paulo Freire e de tudo que ele representou para a nossa educação. Enfim, feito isto, feita a minha apresentação e falado uma vez de Paulo Freire, agora necessariamente sobre os desafios da pandemia. Bem, primeiramente dizer, claro, que muita gente confunde o conceito de educomunicação com o conceito da simples adição de tecnologia às práticas educativas. E não é isso que a educomunicação representa, né? Quer dizer, também é, né, a educomunicação, segundo os dois autores principais que nós temos no Brasil, que a educomunicação se fundamenta em 3 pilares. Mário Kaplun, esse argentino, já morto, infelizmente, né, o filho dele circula aí por congressos de comunicação e educação no mundo inteiro, mas Mário Kaplun, que cunhou o termo educomunicador, né, ele que era radialista e também professor, ele cunhou o termo educomunicador. Depois, claro, se chegou ao conceito de educomunicação, juntando essas duas grandes áreas do conhecimento humano. Então, em Mário Kaplun, esse argentino, em Jesus Martín Barbeiro, que é um colombiano, e em 2 professores brasileiros, o professor Ismar de Oliveira Soares, da Universidade de São Paulo, e o professor Adilson Odair Citelli, que, aliás, é o meu orientador. Então, esses 4 autores são os 4 autores que fundamentam a educomunicação e que, portanto, se reconhece como fenômeno latino-americano. A educomunicação também é reconhecida na Europa, também nos Estados Unidos, mas com outras linguagens, com uma ou outra vertente apenas. Aqui nós temos um conceito bastante elaborado, tanto é que, numa outra ocasião, num evento em Lisboa, nos perguntaram, né, para nós pesquisadores da educomunicação, né, quer dizer, como é que nós conseguimos reunir todas as vertentes da educomunicação e nos reconhecendo reconhecendo a educomunicação como um fenômeno originalmente latino-americano. Então, esses 4 autores fundamentam a educomunicação, que tem uma de suas vertentes, a inclusão de tecnologia nos processos educativos, e uma outra super importante, talvez a mais importante, que é o direito à comunicação. Quer dizer, que nos espaços educativos
se elucide, se esclareça, se diga aos alunos que eles têm direito à comunicação, que eles podem se expressar, que eles podem se manifestar, que eles podem falar, que é, na verdade, o que existe de mais inovador e o que existe de mais moderno na nossa educação, não é verdade? Quer dizer, que, de fato, o aluno possa participar dos processos educativos como agente ativo e não como agente passivo, que simplesmente recebe, e me permitam aqui usar esse termo chulo, mas aquele aluno que só recebia o vômito de informações do professor e se mantinha calado durante todo o período de formação. Não, a educomunicação defende o direito à comunicação no espaço educativo, durante o processo de formação, mas também que esse direito à comunicação se expanda para além das paredes da sala de aula. E aí ele possa produzir, por exemplo, um jornal escolar, ele possa produzir uma rádio escolar, ele possa produzir uma TV escolar, ele possa produzir uma revista, enfim, possa produzir objetos da comunicação para se lançar para o mundo, para se lançar para a comunidade escolar, falando sobre determinada temática. E o que a gente percebeu, e aí reside, né, quer dizer, é um processo educativo, mas que resulta e que se materializa num processo comunicativo, de produzir mídias, de produzir comunicação. E aí é que está o fato de que a maioria dos educomunicadores são jornalistas, né, que percebem a sua responsabilidade dentro desse direito à comunicação e que vão lá no espaço educativo para dizer o seguinte: professora, professor, que tal a gente materializar essa discussão de educação ambiental e fazer os alunos produzir mídia que vai circular aqui na escola, que vai circular para além dos muros da escola, para os seus pais, enfim, para que eles possam, quer dizer, se envolver com a temática, se engajar com a temática, né? E aí nós temos uma experiência que foi feita agora antes da pandemia e que a gente colheu os resultados durante a pandemia e que foram muito interessantes, assim, né? E com isso, aliás, eu encerro aqui essa minha fala. Qual foi a experiência que a gente viveu? Uma coisa que sempre me preocupou muito é que a educação ambiental, originalmente, ela servisse apenas do ponto de vista do discurso. Ou seja, que o professor de biologia lá no ensino médio, ou que o professor de ciências lá no ensino fundamental, em alguma medida, quando o currículo daquele ano determina que ele fale sobre isso, ele vai falar sobre a importância da preservação dos recursos naturais, da separação responsável do lixo, da separação do óleo de cozinha, coisas de não jogar lixo no chão, enfim. Só que me preocupava que isso, tão somente na base do discurso, caísse por terra, ou seja, entre aspas, que não servisse para nada. E aí, uma vez eu conversei com um biólogo, aliás, e ele falou: olha, de fato, Nardes, eu percebo que as aulas são bastante teóricas, são bastante verbalizadas, são bastante discursivas, e às vezes os alunos ficam lá naquele tédio, achando um saco, achando chato, achando monótono aquele discurso todo. E aí nós sugerimos para ele que a gente fizesse os alunos se envolver com a questão. Ou seja, que os alunos fossem a campo, de fato. Que visitassem, por exemplo, a empresa de separação de recicláveis que tem ali no bairro. E que fizessem, portanto, um podcast. Né, um podcast, porque hoje as escolas, especialmente aqui em Joinville, elas têm alguma estrutura, a maioria dos alunos tem celular, eu sei que é uma realidade diferente, mas que fizesse um podcast sobre isso. Que os alunos fossem lá na direção da escola e pesquisassem, perguntassem sobre essa horta que estava sendo desenvolvida ali na escola e como é que faz. Quer dizer, veja, essa experiência de ida a campo, que se materializou em produtos de comunicação, fez com que os alunos se envolvessem demais com o objeto da causa, nesse caso, a causa ambiental. O que a gente fez? De um lado, nós pusemos, agora, antes da pandemia, de um lado nós colocamos os alunos que participaram desse projeto e que produziram mídias sensacionais, embora as mídias não sejam o objeto mais importante. O mais importante é o processo educativo. A mídia, a tecnologia não é o centro desse processo, né? Mas ainda assim, eles
com as suas dificuldades, com as suas limitações, produziram podcasts muito divertidos, muito engraçados, muito significativos, assim, do ponto de vista educativo. Produziram vídeos também que lançaram no YouTube, teve vídeo sobre a questão ambiental, que eles lançaram no YouTube, fazendo uma espécie de matéria jornalística lá na empresa de reciclagem, né, na associação, na ONG de reciclagem, que teve mais de 1.000 visualizações. Quer dizer, os próprios alunos da escola visualizaram, os pais também. Enfim, produziram mídias muito legais. Fizeram um jornalzinho escolar também, conseguiram um patrocínio onde eles conseguiram 2.000 edições, né, desse jornal, né, 2.000 impressões, falando sobre as causas ambientais, etc. Então, isso foi muito bacana. Mas o processo se encerrou agora durante a pandemia, quando a gente separou os dois grupos, aqueles que participaram desse processo e os que não participaram, e a gente percebeu o quanto que, e aí já foi até pela internet, né, a gente fez lives para discutir sobre isso, o quanto que o grupo que participou desse processo é um grupo que aprendeu sobre a questão temática, sobre a questão socioambiental, né? O quanto que eles estão convictos, o quanto que eles estão envolvidos, o quanto que eles estão engajados, o quanto que eles se tornaram, em alguma medida, ativistas da causa ambiental. Por quê? Porque produzir mídia sobre, produzir educomunicação sobre a questão faz com que, de fato, eles tenham que se envolver, né? Que eles tenham que pesquisar, que eles tenham que investigar, que eles tenham que entrevistar, e isso acabou sensibilizando eles para a causa. Por que eu estou dizendo tudo isso num contexto de desafios do período de pandemia? Porque, veja, o quanto que a educação precisa do contato, o quanto que a educação precisa do estar junto, do fazer junto, do ir a campo. E o quanto que isso denuncia que a tecnologia não é a centralidade do processo educativo. Então, o quanto que é desafiador durante esse período de pandemia a gente ter que fazer aulas à distância. Eu mesmo me desespero, porque é um desafio para o ensino fundamental, para o ensino médio, mas para o ensino superior também. Eu dou aula para os meus alunos da faculdade, eu fico desesperado quando eles desligam as câmeras, quando eles não interagem comigo, quando eles parecem estar no mundo da lua, né? Porque a educação é estar junto, é fazer junto, é participar, é se envolver, é se engajar. E o resultado que a gente desenvolveu com base nesse projeto de educomunicação socioambiental foi espetacular. E eu demonstro o quanto que estar e abraçar as pessoas e colar nas pessoas faz a diferença no processo educativo. Então, é claro que a gente precisa se reinventar nesse período, precisa se redesenhar, né, precisa fazer essas discussões à distância. Eu acho que o período de pandemia também é uma ocasião para a gente poder, durante esses processos de discussão e de verbalização e de discursos a gente poder também repensar as nossas práticas para quando tudo voltar à normalidade. É claro que a gente tem outras questões mais, mas se eu continuar falando, daqui a pouco a professora Cauana me puxa a orelha. Isso é problema de comunicador, falar demais, né? Eu acho que é dos tempos de rádio, a gente tinha que ficar 3 horas no ar, e aí depois de 2 horas acabava o assunto, né? Já tinha terminado a pauta, e a gente tinha que ficar discutindo sobre a pauta. E aí ficava, entre aspas, 1 hora enrolando. Não é o caso aqui tem muito mais coisa para falar, mas ainda assim a gente vai passar agora para o professor Daylor, então, porque ele vai falar sobre um assunto muito importante, né? Eu me dediquei somente a falar sobre a educomunicação socioambiental, mas a educomunicação, essa prática educativa de produzir mídias no espaço educativo, pode abordar outras temáticas também, né? Pode abordar a questão da saúde pública, por que não? Pode abordar a questão do esporte, pode abordar a questão das questões sociais de modo geral, e pode abordar, uma das que eu mais gosto, a questão dos direitos humanos, né? Então, aliás, o objeto da minha dissertação de mestrado foi sobre isso, educomunicação e direitos humanos, né? Então eu vou passar agora para o professor Daylor, que vai falar mais especificamente sobre os direitos humanos, que é super oportuno. Professor, é contigo. Obrigado, professor Nardes, obrigado por agradecer aqui a mesa, né? Obrigado, professora Cauana, professor Luiz, pelo convite, obrigado pela fala, professor Nardes. Bom dia a todos e todas. Gostaria de primeiro me apresentar, sou o professor Daylor, professor da FATEC também, do ensino fundamental, professor de sociologia, sou cientista social, sociólogo de formação e mestre em direitos humanos e políticas públicas, ambos pela PUC, e atuo nesse campo dos direitos humanos,
políticas públicas e minorias, principalmente da educação especial, pessoas com deficiência. E além de outros campos também envolvendo essa questão de sociabilidades e interação, como finalizou o professor Nardes ali, que no período que nós estamos é fundamental, né? Como manter as interações e as nossas comunicações com nossos pares em função do isolamento. Dito isso, como o professor Nardes bem colocou, direitos humanos, né? Há uma questão fundamental entre direitos humanos e educação que é necessário abordar, e eu gostaria de começar com a frase, ou uma epígrafe também, do Darcy Ribeiro, né? Para entender o que é educação no Brasil, que é fundamental. Que é justamente o seguinte: a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Então, quando a gente fala de educação, pandemia, sucateamento, a gente tem que lembrar disso, que não é apenas uma crise, assim como a crise sanitária, é um projeto. Ambos são um projeto de invisibilidade e sucateamento da educação e, principalmente, da exclusão dos diferentes, né? Que nós somos a maioria da população no Brasil. Nós, enquanto população pobre, negra, periférica, e que, nesse período de pandemia, é nítido, assim, como esses processos aprofundam e acabam excluindo essas pessoas de todas das instituições e dos processos fundamentais para o desenvolvimento da vida plena, né? Como a educação. O professor Luiz falou belíssimamente sobre essa questão da disparidade entre a educação pública, a educação particular, e é justamente isso, né? Em tempos de pandemia, nós vemos o quão desigual é o nosso país. Se na educação particular nós já temos problemas em adaptar os profissionais e também os estudantes com o uso das tecnologias e das plataformas digitais, na escola pública, no ensino público, isso é potencializado, assim, de uma forma imensurável, né? Tanto que, segundo os dados, 30% daqui do Paraná, dos estudantes, têm acesso às plataformas digitais e conseguem acompanhar as aulas. O que isso é um problema, a priori, de direitos humanos, né? Porque, como o professor Nardes colocou, o direito à comunicação é um direito humano. E é justamente nesse ponto que eu gostaria de entrar, que há uma diferença entre o que se fala e o que se faz sobre direitos humanos. Essa que é a grande questão. Nós temos normativas técnicas belíssimas que garantem direitos, mas elas não são materializadas e não são efetivadas ou aplicadas como a forma constitucional a sugere, a propõe, como é promulgado, né? Fica ao bel prazer dos governantes e a seus preceitos, seus princípios ideológicos, o que isso é um problema. E é justamente esse um dos cernes da questão, porque também há uma separação entre o que são direitos fundamentais e o que são direitos humanos. A educação, enquanto direito fundamental ou positivado, né, o grande problema é que nós fazemos essa diferenciação entre direito fundamental e direito humano. Direito fundamental é o que está positivado, ou que está na Constituição, regimentado, promulgado, colocado enquanto lei e diretriz, e direitos humanos é o que nós compreendemos por essenciais para o usufruto da nossa vida em sociedade, o que isso é um problema. Por quê? Porque, nesse sentido, nós classificamos de uma maneira homogênea e universal o que é fundamental para as pessoas, e nós esquecemos do princípio básico, que o ser humano é múltiplo e é diferente. Então, se nós formos construir direitos humanos e educação, nós temos que partir sempre da realidade, da multiplicidade, da diferença dos indivíduos. E é como o professor Nardes colocou, o ir a campo. Eu sou antropólogo, e o ir a campo para nós é fundamental, porque é ali que nós compreendemos a realidade e as disparidades, as multiplicidades, diferenças de cada indivíduo, de cada ator social. Então, se nós não fizermos isso, esse processo de exclusão educacional e social só tende a aumentar. E em períodos de crise é que nós vemos o quão
isso está avançado e que realmente é um projeto de exclusão e de extermínio das populações vulneráveis. Então, é nesse sentido que os direitos humanos se fazem necessários, tanto para a educação quanto para o social, e não pensar direitos humanos enquanto essa dicotomia, essa dualidade, vamos dizer assim, entre direitos fundamentais e direitos humanos. E também um dos grandes problemas disso é que, como o professor Nardes colocou, o direito à comunicação, os direitos são vistos enquanto geracionais. E aí eu vou citar um autor dos direitos humanos, positivista ou historicista, desculpa, professora Cauana, que é historiadora, mas a crítica tem que ser feita, que é o Norberto Bobbio. Ele tem um livro fundamental chamado A Era dos Direitos, mas ele coloca os direitos enquanto geracionais, ou seja, de tempos em tempos surgem demandas e os direitos são construídos. O que isso por si só é muito frágil, porque a sociedade é dinâmica, é relacional, nós somos seres sociais, a multiplicidade está aí e as demandas são diferentes. Ao contrário dele, a teoria crítica, e aí vou citar dois autores que fazem parte da minha dissertação, e é a minha linha de pesquisa, a teoria crítica dos direitos humanos, o Joaquim Herrera Flores e o Boaventura de Souza Santos, um sociólogo conhecido mundialmente, principalmente nesse período, né, pela discussão de democracia e tudo, que coloca os direitos humanos como processos de luta. E o que isso quer dizer? Ele se contrapõe ao Bobbio, de que não se constrói direitos de uma forma geracional ou historicista. Os direitos humanos surgem a partir das demandas dos atores sociais, a partir da organização deles. Então, podem surgir, por isso da multiplicidade, né? Os direitos surgem conforme a organização, o engajamento, o ativismo de seus atores. Então, quando o professor Nardes fala do ativismo, é fundamental para entender esse processo de educação, porque é justamente o que não acontece na educação. A educação ela se tornou a partir da sua base, somente conteúdo, e a gente se afastou da praxis, ou da prática, né? O que isso é um problema. A educação não forma mais o cidadão ou o ser social, e somente o prepara para o mercado de trabalho, seja na educação básica, seja no ensino superior. Então, há usando o termo do Weber aqui, um desencantamento, né? Não um desencantamento da sociedade, mas agora aqui eu vou parafrasear ele e falar um desencantamento da educação, né? Porque nós só formamos trabalhadores e não indivíduos pensantes e críticos. E justamente nesse período que nós estamos, isso é aprofundado, né? E muito em função dos governantes e do modelo de Estado e de governo que nós temos. Né? E aí também gostaria de colocar uma frase do Paulo Freire que coaduna e converge muito bem com esse período sobre a questão da imparcialidade, né? Em tempos em que ideologia é visto como ruim, eu acho que essa frase é fundamental. De que não existe imparcialidade, todos somos orientados para uma base ideológica. A questão é se sua base ideológica é inclusiva ou excludente. Eu acho que essa que é a questão para discutir direitos humanos, para discutir educação, porque nós, enquanto seres sociais, nós somos munidos de ideologia, porque o que é ideologia? São estruturas de pensamento, formas de nos orientar e de estar no mundo. Então, não há como você falar de que vamos construir políticas ou modelos educacionais e sociais não ideológicos, o que isso por si só é uma ideologia. Negar a ideologia, como nós estamos em tempos de negacionismo, é negar tomada de posição. E aí nós sabemos que não há neutralidade, não há imparcialidade. Como Paulo Freire diz, todos estamos orientados por uma base ideológica. Então, partindo disso, retornando lá à epígrafe do Darcy Ribeiro sobre a crise da educação, é o que se reverbera e que se materializa em tempos de crise, né? A exclusão da maioria da população
e a manutenção dos privilégios das minorias que têm acesso às tecnologias, têm acesso aos recursos e conseguem seguir sua vida de uma maneira plena, sem as dificuldades colocadas. Então, só para encerrar minha fala aqui sobre direitos humanos, e aí eu fico aberto a perguntas, porque é justamente essa dificuldade dos direitos humanos, porque nós vemos essa dicotomia entre direitos fundamentais e direitos humanos compreendido enquanto demandas individuais dos indivíduos, dos agrupamentos ou coletivos sociais. O Hélio Galardo, que é um dos teóricos também da teoria crítica, ele fala que é preciso construir uma cultura dos direitos humanos. E aí implica em várias discussões, porque o que é cultura? O que são direitos humanos? Nós não sabemos. Retornando ao Bobbio, ele diz que direitos humanos são aqueles que são postos ou colocados, dados na DUDH, ou na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E que, se eu não me engano, no artigo... Só um momento. No artigo 26, garante a educação como um direito humano universal. Mas que, na prática, nós sabemos que isso é, por si só, muito abstrato e que as normativas não garantem direitos e justamente esse é o problema. Então, pensar direitos humanos é pensar a partir da realidade, a partir do campo, a partir das inúmeras demandas e necessidades, a partir da multiplicidade humana. Senão nós não vamos avançar na educação e também em uma sociedade mais justa e igualitária. Eu acho que é isso fundamental. Lembrando que os direitos humanos, segundo o próprio Boaventura, é o que restou da centelha dos ideários socialistas, né? Ou seja, de uma sociedade mais justa e igualitária. Então, cabe a nós, como educadores, defender isso e tomar posição, porque quando nós nos isentamos do debate, nós já tomamos o lado do mais forte, que é esse lado que nega a educação, que nega Paulo Freire, que diz que a educação não pode ser ideológica, que nos acusam de doutrinadores, o que é um problema, né? Então, vamos refletir sobre isso. E agora eu tô aberto à pergunta. Fiz apenas uma breve explanação aqui para não me alongar muito e jogar alguns conceitos assim para reflexão. E eu passo a palavra agora para a professora Cauana. Muito obrigado. Pessoal, agradeço muito o debate. Mesmo a crítica, né, aos historiadores. Mas é verdade, né? O Bobbio, ele tem essas acho que são 3 gerações de direitos humanos? 4? 6? Meu Deus, eu estou muito desatualizada. Mas nós temos agora algumas perguntas. E antes de eu partir para algumas perguntas mais específicas, eu queria perguntar para ti, aproveitar já a tua fala, por que você acha que a nossa sociedade atual ela deturpa tanto os direitos humanos, né? A gente até escuta direitos humanos que é humanos direitos, né? O que você acha? Qual que é esse viés aí que faz com que a gente tenha essa visão? Então, sobre os direitos humanos, essa pergunta é muito pertinente porque virou sinônimo da defesa do sistema carcerário, do sistema prisional, ou, popularmente falando, direito defender bandido, né? O que por si só é um erro, porque direitos humanos são o que nos mantém perante ao Estado vivos, é o que garante a nossa existência, a nossa subsistência. Então, um dos problemas é essa dicotomia, né? Entre direitos humanos e direitos fundamentais. Nós vemos os direitos humanos só enquanto positivados e que isso é um erro. Nós temos que ver para além disso, né? Olhar para o campo, olhar para a realidade e ver as diversas demandas e necessidades das populações, dos múltiplos agrupamentos, né? E não é só a defesa de bandido. Por que as pessoas criam esse imaginário? Porque no sistema carcerário é uma instituição total e é ali que está o cerne da desumanidade, entendeu? Ali são tratadas as pessoas como números e não como indivíduos, não como seres sociais. Não há dignidade humana. E aí criou-se esse imaginário, por si só reducionista, que direitos humanos resumem-se
a defesa de bandidos, criminosos, mas nós esquecemos que essas pessoas, antes desses denominadores, ou, vamos dizer assim, adjetivos, elas são pessoas que têm que ter a sua dignidade, direito e existência preservado. Então, eu acho que é esse o resumo, porque nós não entendemos o que é direitos humanos. O direito à saúde é um direito humano, direito à mobilidade, direito à educação, direito ao transporte, alimentação, só que as pessoas não param para, no imaginário comum, né, não fazem essa reflexão diária de que nós usufruímos dos direitos humanos diariamente, e não são somente aqueles positivados, então não é tão abstrato assim, mas são que nos fazem viver diariamente, ir e vir, e assim por diante. Eu acho que eu vejo muito quando as pessoas criticam, né, os direitos humanos, falando assim, porque vocês são pessoal de direitos humanos, essa pena leva para casa, né? Aí eu pergunto assim, você já leu a Declaração dos Direitos Humanos? Porque eu acho que se você ler, não vai ter nenhum artigo que fala sobre crime. Todos eles falam sobre vida, sobre liberdade, né? E há uma falta de conhecimento muito preocupante, né, sobre isso. Agora eu vou fazer uma pergunta que a Rosiele mandou para o Luiz, né? Ela quer saber qual que é a tua opinião sobre como que vai ficar a situação do terceiro ano do ensino médio, em relação ao Enem, em relação ao vestibular, até mesmo essa saída, né? Esse processo de saída de uma educação regular, início no ensino superior. Rosiele, né, que perguntou. Rosiele, muito bem colocada essa pergunta, porque a gente ainda não sabe se vai ter Enem, se vai ter vestibular, se vai ser um ano, entre aspas, perdido. Algumas faculdades, por exemplo, a Universidade Estadual de Ponta Grossa, cancelou o vestibular do meio ano e vai jogar para o final do ano. Mas como que vai ser esse vestibular no final do ano? Como que a gente vai preparar os alunos para qual data? A Federal, por exemplo, adiou a primeira fase para janeiro. Vai ter condições de ter esse vestibular em janeiro? A gente já vai ter passado por esse momento que a gente vai poder agrupar, ou como que vai ser feita essa prova? Vai ser feita uma prova online, que eles vão mandar a prova, os alunos vão ter que responder em casa? A gente não sabe ainda. A preparação do terceiro ano está sendo feita praticamente, estamos tentando fazer praticamente da mesma forma que a gente fazia presencial, passando exercícios, preparando eles para as provas, mas o futuro é incerto, a gente não sabe ainda como que vai ser. Se vai ter o Enem esse ano, ele já foi adiado uma vez, o INEP a gente já escuta rumores que vai ter um novo adiamento por mais alguns dias, porque a gente ainda não sabe se vai ter estrutura para fazer esse Enem. Tá? A gente não tem uma perspectiva. O preparo do terceirão, estou falando agora em específico do CTC, que é o Colégio da FATEC, a gente está fazendo da mesma forma que a gente está tentando fazer da mesma forma de presencial, preparando eles para as provas, fazendo todo o preparo, mas o futuro, como eu falei, é incerto. A gente não tem e eu conheço alguns alunos de outras escolas, professores de algumas outras escolas, eles estão seguindo da mesma linha, tá fazendo esse preparo para os vestibulares. Lidamos com as datas que as universidades, o INEP, o Ministério da Educação nos passam, mas é incerto. Como o David falou, nós governantes, a atual gestão que a gente está passando é bem incerta como que vai ser daqui a um mês. Pode muito bem chegar uma declaração que a gente tem que voltar às aulas daqui a 2 semanas. Como que vai ser essa volta às aulas? Então, a gente tem que pensar em tudo isso. Então, a preparação, voltando à pergunta, a preparação a gente está fazendo da melhor forma para quando vierem essas provas, nossos alunos estarem preparados. Mas daí eu volto a pergunta para a aluna, e as escolas públicas? Como que está sendo feita essa preparação? Como o Deiler falou, direito à educação. Essa educação está sendo passada para as escolas públicas ou vai ser uma disparidade muito grande do Enem particular, das escolas particulares e do Enem para a escola estadual? A gente não tem como prever isso, tá? Mas, ao meu ver, a minha opinião, vai ser uma disparidade muito grande. As escolas particulares estão sendo preparadas. E aquele aluno lá, de uma situação de risco, de uma situação de extrema pobreza, como está sendo preparado? Está estudando sozinho?
como que ele está sendo preparado para isso? Ele assiste às aulas da Paraná Educativa, ele consegue ter esse sinal de internet para ter o auxílio dos professores dia a dia, como os alunos de escolas particulares? É um futuro incerto que a gente não, infelizmente, a gente não tem ainda o que fazer e como agir sobre isso. Agora tem uma pergunta da professora Aline, que eu acho que é uma pergunta que engloba as 3 áreas, as 3 falas. Ela pergunta assim: quais seriam as ferramentas tecnológicas mais adequadas para trabalhar EAD na educação básica, né? Aí falando garantir ao acesso, garantir a educação, aquilo que o professor Nardes falou do direito à comunicação, né? Não o aluno, que muitas vezes no EAD parece que o aluno é mais passivo, né? Ele falou que ele às vezes se sente angustiado quando parece que ninguém está conversando com ele. Eu me sinto da mesma forma, né? Como que a gente pode? Quais seriam, na opinião de vocês, né, as ferramentas mais adequadas para a gente conseguir passar por esse momento? Eu posso iniciar? Por favor. Só vou fazer uma provocação. A principal ferramenta seria o investimento do Estado, né, nos estudantes, nos profissionais, porque não há como você pensar em educação EAD, como o próprio professor Luiz referenciou ali. Estudantes não têm acesso à internet, não têm acesso aos dispositivos para acessar a internet. Então, a primeira coisa é o investimento na base, né? Na base e nos atores que compõem esse processo, que são os estudantes e os profissionais da educação. É muito comum quando a gente começa a discutir educomunicação, uma pergunta bastante recorrente, né? Tudo bem, professor, a gente entende que a tecnologia, que o direito à comunicação que se materializa numa mídia educomunicativa, ela dá autonomia, dá participação e engajamento. Eu acho que tem algum microfone que está ativado, ou será que é o meu que está com um problema de retorno? Alô? Eu acho que agora melhorou. Oi, professor? Enfim, tenta mudar o teu microfone, Cauana, que acho que está dando interferência. É o seu, Cauana. Sim. Tá, onde é que eu faço isso? Aqui, achei. Ok. Só cortando um parênteses, a principal tecnologia é aprender a mexer nos aplicativos. A principal fonte de tudo que a gente precisa para os alunos e para nós, professores, é aprender a mexer nos aplicativos, que cada hora a gente bola um aplicativo novo e entra em contato e a gente buga tudo. Eu até mesmo descobri agora também onde estava o microfone, Cauana, não se preocupe. Isso, e Cauana, ao pedir para desligar o teu microfone, veja, não entenda isso como censura, por favor. É que é importante fazer esse comentário em tempos tão afrontosos, né, à democracia, aos processos democráticos, aos direitos de modo geral, né? Então, pedir para desligar o microfone pode ser um símbolo, né, dos processos ditatoriais. Então, não entenda como censura, por favor. É apenas para nos organizarmos aqui no raciocínio. Então, é muito frequente, né, é recorrente, aliás, na educomunicação, nos perguntarem isso. Professor, tudo bem, a gente entende a tecnologia, a gente entende as produções educomunicativas ou a discussão de alguma temática que se materializa num produto educomunicativo, a gente reconhece isso. No entanto, a gente precisa também reconhecer as dificuldades, especialmente da educação básica no nosso país e da oferta do Estado de tecnologias para que se desenvolvam esses materiais educomunicativos. É uma pergunta recorrente, né? Então, eu costumo iniciar o debate em torno dessa questão da mesma forma que o Deiler. Não há outra maneira que não questionando o papel do Estado, que não cobrando, e aí volto a usar uma palavra que eu acho muito importante, que sejamos ativistas da causa da educação. E por que digo isso? Porque aparece que do nosso lado, digamos assim, e longe, por favor, de acentuar essa polarização política que nós estamos vivendo no nosso país, da qual eu sou crítico também, mas a gente precisa observar que o outro lado não se cala em nenhum momento.
O outro lado não mede as palavras, o outro lado não mede as consequências. E se nós, que estamos do lado de cá, não nos manifestarmos nessa defesa da educação pública de qualidade, né, não defendermos uma escola em que nós possamos, uma escola pública que nós possamos colocar os nossos filhos, com certeza o outro lado não vai se dedicar ou se empenhar a repensar a educação pública, a ofertar a tecnologia, a melhorar os espaços, os ambientes educativos, especialmente os públicos. Então, nós precisamos fazer essa defesa como discussão antropológica, social, filosófica, super contemporânea, como essa trazida pelo professor Dehler. Eu mesmo, sempre que posso, faço alguma defesa. Não, claro, sempre pontuando que a tecnologia não é o fim do processo educativo. A tecnologia é o meio, mas ela é super necessária em tempos modernos, em tempos atuais, em que tudo se dá, em sua maioria, pela tecnologia, né? Especialmente agora na pandemia. Quer dizer, quem não tem um acesso à internet, quem não tem um celular, um computador, um notebook, simplesmente não consegue se comunicar. Essa é a verdade, né? Salvo rara exceção quando oferecem pela televisão, mas às vezes é uma televisão fechada ou uma televisão que o canal não pega lá na casa do aluno. A gente sabe dessas dificuldades todas. Agora, é preciso também reconhecer que os movimentos sociais, que as favelas, as comunidades, quer dizer, esses conglomerados urbanos, eles têm uma capacidade criativa impressionante, né, de se mobilizar, de se organizar, de se doar, né? Eu pude participar de projetos de educomunicação e direitos humanos, e vou querer ler a dissertação do professor Dehler, assim como disponibilizo a minha também, para que ele faça a leitura. Eu faço um relato lá de uma iniciativa de educomunicação e direitos humanos, que a gente pôde perceber a capacidade de mobilização das comunidades em torno de produzir comunicação, em torno desse direito à comunicação. Quer dizer, aquele que tinha um celularzinho melhor, foi ele que gravou, daí foram para uma edição, para uma ilha de edição, lá na casa de alguém que tinha um computador um pouco melhor, ali em 10 pessoas, desenvolveram a pauta, organizaram um roteiro, foram a campo, entrevistaram as pessoas, fizeram a discussão, e às vezes saem alguns materiais tão amadores, tão simples, mas tão lindos, tão significativos, tão simbólicos, sabe? Então, a gente precisa considerar, claro, que de um lado nos espaços educativos, há essa indisposição tecnológica, mas também do outro lado há uma capacidade organizativa que é louvável das comunidades, dos grupos, dos movimentos sociais. E também dizer que o papel e a caneta são tecnologias super importantes, gente. Quer dizer, a tecnologia não é só o celular, não é só a televisão, não é só, né, o notebook. O papel e a caneta são tecnologias importantíssimas que jamais vão cair de moda. E digo isso porque alguns alunos, num determinado momento, também numa outra experiência, disseram assim: ô professor, como é que a gente vai desenvolver educomunicação se a gente não tem celular? Se os computadores da escola são terríveis, muito ruins, como que a gente vai desenvolver educomunicação? Eu falei, veja, vamos escrever textos. Vamos produzir comunicação por meio da fala, por meio da escrita. E aí eles foram a campo e fizeram um jornal escola. E esse jornal escola se popularizou no bairro, chegou aos ouvidos do prefeito da cidade. E eu aqui ouso dizer qual é a cidade, a Joinville, a cidade da qual eu sou natural. Quer dizer, chegou aos ouvidos do prefeito um jornalzinho escolar, que alguns chamaram de jornaleco escolar, ou jornaleco de ideologização, né, dos espaços educativos, né, porque para o prefeito, vejam, o contexto que nós vivemos aqui é de um prefeito que é dono de uma grande empresa, que polui o rio da cidade, que tem 19 vereadores na Câmara de Vereadores e 18 estão a favor dele, né, quer dizer, de uma cidade, da maior cidade do estado que proporcionalmente, né, elegeu a extrema-direita no nosso país, né, quer dizer, é um contexto bastante conturbado. Então, se trata de um contexto em que um movimento educomunicativo é entendido muitas vezes como doutrinação política de esquerda. E não é isso, pelo contrário, foi o fato do aluno ir a campo e de escrever sobre que fez com que ele se convencesse do processo, que fez com que ele amadurecesse aquela discussão e criasse elementos para escrever sobre isso, para dissertar sobre isso e para, uma vez desenvolvendo o seu direito à comunicação, para multiplicar isso e multiplicar esse texto e multiplicar a sua voz e multiplicar o seu direito à comunicação para toda a comunidade escolar.
Então, a gente recebia pai, recebia mãe dizendo, nossa, eu estava conversando com a minha amiga esses dias, diz ela que leu um textinho que o meu filho tinha escrito aqui na escola. E diz ela, meu, olha só, o filho da minha amiga. E olha que discussão empoderada, que discussão interessante que ele fez. Então, claro, a gente precisa se reinventar também nos processos educomunicativos. Se não há tecnologia, se o Estado não dispõe de tecnologia, façamos por meio do texto, multipliquemos esse texto, coloquemos no Facebook da escola, sei lá. Né? É importante se reinventar. Então, é apenas um exemplo aqui, coisas que eu costumo falar quando a tecnologia é escassa ou obsoleta. Em relação à pergunta da professora da Aline, com relação às novas, melhor tecnologia a ser usada, por exemplo, no começo de tudo, uma mãe veio para mim e falou assim, por que vocês não usam o Zoom para fazer as aulas online, não sei o quê. Eu só devolvi a pergunta para ela com outra pergunta. Conhecendo a sua filha, como que a gente vai fazer uma reunião via Zoom com a turma da sua filha? Teria alguma chance de dar certo? Aí ela falou assim, você está certo, professor, façam da melhor forma possível. Então, assim, a melhor tecnologia a ser usada para a educação, como o professor Nardes falou, é o papel e caneta, é a sala de aula. A gente tem que, no momento a gente não pode, mas a gente tem que trazer o mais perto para a sala de aula para os alunos. A gente tem que trazer essa sala de aula no meio virtual. Colocar uma tecnologia, por mais que, como o professor Nardes e a professora Cauana falaram, eu também me sinto assim, quando eu estou dando aula, e os alunos não respondem, ficam sem as câmeras ativas, ficam sem falar nada. A gente está acostumado a ficar toda hora falando assim, fica quieto que eu estou falando, fica quieto que eu estou falando. Mas a gente não consegue fazer isso online, porque se começa uma conversa online, todo mundo junto, a gente se perde e não consegue dar aula. Então a gente tem que estar se adaptando. A melhor tecnologia é a presencial, mas infelizmente a gente não pode, então a gente tem que ir se adaptando. Ora o Zoom, ora reunião pelo Hangouts. Então, são essas tecnologias. A gente não chegou a crivar uma tecnologia que dê suporte a todas as demandas, porque cada aluno aceita de uma forma, cada professor se adequa a uma forma. Então, infelizmente, não há ainda melhor tecnologia do que o professor Nardes falou, papel, caneta e sala de aula. Então, a gente está se reinventando e vamos ver o resultado disso no futuro. Poderia só complementar o que o professor Nardes falou? Eu achei interessante sobre educomunicação e esse jeitinho, né, que as comunidades periféricas em situação de vulnerabilidade dão para sobreviver. Isso é fundamental, assim, para a gente entender o contexto brasileiro, né, e tem tudo a ver com direitos humanos. Se os direitos não chegam lá, as pessoas ainda continuam sobrevivendo. E a partir disso a partir dessa coletividade ou coletivização, que elas conseguem dar sequência à sua vida aí e existir em um sistema tão desigual, né? Tem um autor da antropologia que fala muito bem sobre isso, que é o Roy Wagner, e ele fala sobre invenção, mas invenção não no sentido de mentira ou falsidade, invenção no sentido de criatividade. E é justamente essa criatividade que nós vemos nas comunidades periféricas, essa união, essa coletividade, ao contrário das camadas médias e altas, onde você vê um processo inverso. Em vez de um processo de coletivização, você vê um processo de individuação, ou de individualismo, individualidade. Então, pensar que a ausência do Estado faz com que essas pessoas criem novas tecnologias. E pensando tecnologia não enquanto dispositivos ou essa conexão de rede. Temos que lembrar que tecnologia também é feita por nosso corpo. O nosso corpo é tecnológico. A tecnologia está em nós, no sentido de produzir coisas. Isso é tecnologia. Tem que voltar lá à etimologia ou à gênese do que é tecnologia. Porque se a gente pensa enquanto dispositivos, nós vemos que há uma obsolescência programática aí e que nós não damos conta, né, de sempre estar atualizados às tecnologias e aos recursos virtuais que ela dispõe. E é fundamental pensar, claro, que esse não é o fundamental, nós não estamos aqui defendendo de que as pessoas sempre têm que dar o jeitinho, que as comunidades periféricas têm que viver assim. O que a gente tem que lutar
é justamente para que o Estado garanta isso. Mas, enquanto isso, elas vão dando jeitinho mesmo e usando da sua criatividade, da sua invenção, que, a certo modo, ou em última instância, é visto pelo Estado também como subversão, né? Porque quando você consegue sobreviver à margem, para além das mãos e do círculo estatal ali, do poder do Estado, isso soa como subversão e são taxados muitas vezes como marginais e tudo mais. Então, é pensar essa criatividade mesmo como uma forma de sobrevivência. E justamente na questão da educação, o que o relato do professor falou em tempos de pandemia, como essas comunidades se organizam para conseguir usufruir dos recursos que são negados a elas, né, pelo Estado. Então, só essa reflexão e essa consideração sobre criatividade. Pessoal, vamos encaminhando, então, quase para o final da nossa mesa. Então, eu vou direcionar uma pergunta para cada um. Aí, sei que, né, é uma coisa complexa de pedir, até porque somos professores, e nós, professores, temos essa habilidade de ficar falando aí, mas pedir para as respostas serem um pouquinho mais dinâmicas. Primeira pergunta que eu vou direcionar, então, é para o professor Nardes. A professora Emília, ela falou assim: essa proposta dos educomunicadores se fundamenta no socio-interacionismo do círculo de Bakhtin? Os conceitos de enunciado e leitor responsivo fundamentam o ensino de línguas com vista às práticas sociais necessárias do grupo social do aluno. Há pesquisas de educomunicadores em conjunto com pesquisadores da linguagem? Professora Emília, querida, aliás, primeiro desculpa aqui porque eu estou virando a câmera, meu celular está confuso, né? Professora Emília, querida, obrigado por essa pergunta, porque eu acho que ela amarra bem a minha fala e o meu discurso, né? Especialmente porque eu amo Bakhtin. Eu já disse para a Amábile, minha noiva, que quando nós casarmos e tivermos um filho, o nome dele vai ser Micael. Na verdade, Bakhtin tem o primeiro nome Mikhail, né? Mas aí Mikhail fica meio esquisito, então vai ser Micael, em homenagem a Bakhtin. Sim, de fato, né? Nós, educomunicadores, nos relacionamos muito com a linguagem, né? Nós dialogamos muito com a linguagem. Aliás, não só com a linguagem, com os educadores de modo geral. Né? Lógico que não necessariamente, claro, a gente discute o socio-interacionismo, discute os conceitos de enunciado e leitor responsível, mas utilizando em alguma medida outras nomenclaturas. No caso da educomunicação, esse leitor responsivo, a gente utiliza a nomenclatura leitor crítico de mídia. Quer dizer, é uma outra nomenclatura para praticamente o mesmo conceito, né? Quer dizer, desse sujeito que, uma vez consumidor voraz de jornalismo, ou de comunicação, ou de arte, ele tem uma leitura crítica sobre aquilo, né? E essa leitura se dá por meio dos processos sociais, por meio das mediações. Quando você fala sobre o grupo social do aluno, nós utilizamos também um outro conceito, que é a teoria das mediações do Jesus Martim Barbeiro. Veja, então, a gente usa, a tua pergunta é se a gente se fundamenta nesses conceitos. Sim, nos fundamentamos, dialogamos com esses conceitos teóricos, com esses autores também, mas, uma vez entendendo a educomunicação como um campo que reúne os conceitos de comunicação e educação, e que pode até ser considerado como um outro campo, né, um terceiro campo, como defendem alguns teóricos da área, né, a gente desenvolveu as nossas nomenclaturas para poder discutir essas questões, nomenclaturas mais específicas, mais direcionadas para o nosso âmbito, né? Então, do leitor crítico, daquele sujeito social que consome informação, consome comunicação e que se posiciona criticamente a partir das suas mediações sociais, a partir das suas interações, a partir das suas relações, a partir dos seus contatos com as pessoas, com o mundo, com o universo, com os segmentos sociais, com os diversos mundos nos quais ela frequenta, né? Então, se torna crítico a partir disso, e uma vez crítico, também passa, no âmbito da educomunicação, a produzir comunicação mais responsável, né? Quer dizer, é uma crítica, uma autocrítica que direciona as suas ações, uma vez produtor de educomunicação. Mas sim, nos relacionamos muito com Bakhtin, com todos os livros, com todas as teorias. Eu amo Bakhtin, acho que ele é um fundamento importante, porque nós, da comunicação, trabalhamos com a palavra, trabalhamos com o discurso, trabalhamos com as relações,
e aí se sustentar teoricamente em Bakhtin é condição sine qua non para poder desenvolver uma discussão interessante. Como já é a última fala, já me despeço, vou ficar aqui acompanhando, claro, as ponderações dos outros professores, mas me despeço agradecendo demais aqui ao professor Luiz, ao professor Deiler e à professora Cauana pelo convite. Eu acho que foi muito elucidativo, muito construtivo, como é legal conversar, né, com gente dos direitos humanos, com gente da pedagogia, com gente da educação. Poxa, eu me sinto, de fato, honrado em participar desse processo, porque muitas vezes nós da comunicação vivemos os nossos mundinhos particulares, os nossos mundinhos paralelos, né, e aí não conversamos com os outros, com outras áreas, com outros segmentos, para observar outros olhares, outras perspectivas. E aí, quando eu participo de uma mesa dessa, eu me encanto, né, usando a palavra encantamento e não desencantamento agora, professor Deiler, mas eu me encanto porque, de fato, a gente percebe que são discussões não apenas teóricas e verbais, são discussões que nos provocam para mudar as nossas ações, as nossas atitudes e as nossas práticas profissionais como educadores, tá certo? Então, um forte abraço para vocês e obrigado de novo aí pelo convite. Professor Nardes, só um apontamento, já tem professor, já tem aluno aqui pedindo para a gente fazer alguma coisa aí desse bem bolado aí com você, com o Deiler, com o Luiz aí em pedagogia. Então, já daqui a pouco a gente vai para o WhatsApp e já confabular isso daí. Luiz, a nível da gestão escolar, né, você como gestor escolar, como que você acha, né, qual seria o trato, né, uma pergunta da Daiane, dos PCDs durante essa pandemia, né, se deveria ser utilizado outro mecanismo, como que a gente poderia pensar isso? Tá mutado, Luiz. Tecnologia, né, gente? A gente, né, estamos aprendendo aí. É uma pergunta bem pertinente, porque ninguém pensou nos PCDs, tá? Ninguém pensou naquele que não tem acesso, não consegue um acesso, um deficiente auditivo que não pode estar aqui. E, por exemplo, aqui nesse momento, podia ter gente que não ouve e a gente não tem um intérprete de Libras. Então, a gente tem que pensar nessa forma de levar para todas as pessoas essa educação. É uma pergunta que eu vou ficar devendo a resposta propriamente dita, porque até agora também eu não havia pensado nisso, porque a gente deixa de lado. A gente trabalha com inclusão dentro de sala de aula, é absurdo, né? Eu, como gestor, é que na minha gestão eu não possuo nenhum PCD, nem aluno, nem professor, nem pessoal da administração, a gente não tem, eu particularmente não tenho, mas é uma pergunta bem pertinente, como que eu vou colocar um aluno, se eu tivesse um aluno com deficiência auditiva, eu ia ter que abrir uma outra forma de plataforma para ele, eu ia ter que contratar uma pessoa um intérprete de Libras. A gente tem que pensar nisso mesmo, até peço desculpa, Deiler, do Direitos Humanos, falha totalmente da gestão, da gente não ter pensado nisso. Mas os PCDs são de extrema importância. Uma pessoa com dificuldade de deslocamento, como que vai carregar um notebook, além é complicado essa questão. Essa pergunta foi bem feita. Até passo a pergunta para o Deiler, para ver o que ele acha da parte de direitos humanos dentro dessa parte do PCD, tá? Que é uma coisa que envolve a parte da educação, obviamente da gestão, e também a parte dos direitos humanos. Quando eu falei ali que eu não tinha pensado nisso, dele ele abriu a mão assim, tipo, meu Deus do céu, onde eu vim enfiar, né? Mas é que, como eu falei, a gente não tem essa particularidade na minha gestão. Eu não possuo um professor com problema nenhum, com dificuldade nenhuma, nenhum aluno com dificuldade nenhuma. Então, a gente deixa para pensar como foi essa pandemia. A gente deixa para pensar tudo em cima da hora. Acabou a aula presencial, bora pensar no que a gente vai fazer. Então, se aparecesse alguma pessoa de PCD, a gente ia pensar dessa forma. A gente tem que sempre pensar, mas a gente tenta sempre trazer ela para a gente, tá? Para fazer uma parte de inclusão sempre voltada para essa parte. A gente tem que pensar em alguma coisa, a gente tem que pensar em alguma saída. Pode falar, Eu concluo ou espero minha pergunta?
Eu vou fazer a tua pergunta também, né? Aí você responde as duas, se possível. Né? Eu ia sugerir para responder essa já, para não ficar quebrada. Então, perfeito. Então, vai que vai. Sobre isso, essa pergunta é muito pertinente, né? Porque é justamente no fundamento que eu iniciei minha fala explicitando aqui para vocês, que é uma diferença do que se fala e do que se faz em direitos humanos. Justamente na questão da inclusão e das pessoas com deficiência, ou PCDs, eu estudo isso, minha dissertação foi sobre pessoas com deficiência física, nós esperamos ter pessoas ou a demanda, a procura, para aí a gente começar a pensar em recursos, em dispositivos para inserir essas pessoas, quando é justamente ao contrário. Vou dar um exemplo aqui, bem rápido. Eu fiz minha pesquisa em Baladas, acompanhando durante 6 meses um cadeirante, uma pessoa com deficiência física. E quando a gente chegava lá, o estranhamento por si só, tanto do público participante, quanto principalmente dos gestores da equipe de segurança, administrativa, era justamente isso. Cara, o que você está fazendo aqui? Esse lugar não foi feito para você. Então, aí como a gente começou a frequentar assiduamente, eles pensaram, a gente vai ter que colocar rampa, vamos ter que colocar piso tátil para pessoas com deficiências visuais e tudo mais, mas é justamente isso. Nós acabamos segregando as pessoas, né? Porque são minorias das minorias. Então, nós temos que garantir direitos antes de vir a demanda. Então, isso é pensar direitos humanos. Isso é pensar multiplicidade. Não esperar ter a demanda, mas sim criar políticas para estar preparado para receber esses atores, esses indivíduos, esses sujeitos, esses seres sociais, que também, como nós, têm as mesmas, apesar das suas outras formas de existir no mundo, ou de ser estar no mundo, para usar o termo de um teórico chamado, um antropólogo chamado Thomas Ksordas, ser estar no mundo, que é essa multiplicidade, é pensar justamente isso, garantir antes que essas pessoas solicitem ou reivindiquem. Então, eu acho que isso é fundamental para pensar políticas e direitos humanos. Como eu falei, né, a gente só... desculpa, Cauana, só cortando. Como eu falei, a gente só pensa quando precisa. E isso é errado, como você falou. A gente tem que pensar, já se adaptar para aquela pessoa que tem essa necessidade de locomoção, de visão, de audição, de tudo. A gente tem que estar preparado para, não só nos preparar quando chegar para nós o problema. É complicado. Deiler, então aqui tem uma pergunta para você, pergunta da Marina. Ela manda o seguinte: como você avalia a posição do governo em tentar simular uma normalidade? Percebemos no, abre aspas, o Brasil não pode parar, fecha aspas, em relação às desigualdades que a pandemia escancarou para nós no acesso a uma educação de qualidade? Poderia repetir a última parte, que eu não... Quando você falou do governo ali, normalidade, eu já foquei naquilo. Como que você avalia, né, a posição do governo em tentar simular alguma normalidade, né? Como que a gente percebe esses slogans, tipo, o Brasil não pode parar, né, em relação, né, frente às desigualdades, né, que essa pandemia, não que não existisse, mas escancarou a situação, né, e também no acesso a uma educação de qualidade, nessa dicotomia entre o slogan e a realidade. É justamente a diferença do que se fala do que se faz. E se eu fosse colocar em uma palavra, ou duas, para resumir isso, eu colocaria fascismo e segundo, negacionismo, né? Que é justamente isso. Tentar simular na verdade, uma distopia, né? Porque utopia tem um outro significado. Mas um governo distópico, entendeu? Que é totalmente alheio, indiferente e desconectado da realidade brasileira, né, que e falando português aqui, claro, ou da maneira comum, é gerido por lunáticos ou pessoas sem preparo algum, que acreditam em teorias conspiratórias e que são regidas ou orientadas por um guru que se intitula filósofo, mas que não tem informação alguma, né, e que dissemina aí suas teorias
ao bel prazer, e que as pessoas, justamente pelo déficit na educação, que não forma cidadãos críticos e incentiva o pensamento crítico, ou possibilita o pensamento crítico, viram massa de manobra, né, vamos dizer assim, e caem nessas ideologias pragmáticas e segregacionistas. Então, respondendo a pergunta dela, qual seria a alternativa? Investir numa educação realmente pública e de qualidade, entendeu? Que dê acesso a todos e que incentive as pessoas a pensar criticamente. E isso longe disso, não é doutrinar. Isso é a formação plena do cidadão ou do indivíduo enquanto ser social, né? Pensar criticamente não é doutrinar. Pensar criticamente é possibilitar dispositivos, recursos, arcabouço teórico para que as pessoas tirem suas próprias conclusões e usufruam da sua vida social como bem desejarem. Só que o que a gente está vendo agora é o negacionismo e a censura ao saber, entendeu? A determinadas linhas teóricas e correntes teóricas, o que é um problema. Aconteceu isso na época da ditadura, nós estamos colhendo os frutos agora, né, que é esse pessoal aí que pede a volta do AI-5, intervenção, achando que isso é democracia. O direito de me manifestar é uma democracia, mas isso por si só é inconstitucional. Então, se nós não investimos na educação na perspectiva crítica, futuramente nós vamos ter resultados catastróficos, né, e que nós sabemos aonde vai dar, como é cíclico aqui no Brasil, né. E falando sobre isso, citando o velho Marx, né, a história acontece a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa. Estamos vivendo aí. Pessoal, então chegamos ao fim então dessa nossa mesa redonda, né? Na melhor forma que conseguimos fazer, acho que mais uma mesa quadradinha. E eu queria agradecer imensamente ao professor Luiz, professor Nardes, professor Deiler, né? Acho que o conhecimento que que nós produzimos aqui, né, ele foi absurdo, né, o Luiz, ele é meu companheiro da psicopedagogia, e ele sabe que depois de todo o grupo operativo, o grupo precisa ir para a mudança, né, e eu acho que a mudança é que os alunos já estão pedindo mais projetos como esse, né, então nós já temos projetos, nós já temos perspectivas aqui, eu acho que essa é a parte mais sensacional, o suprassumo do que a gente poderia ter chegado. Agradeço novamente aos professores, agradeço a todo mundo que nos acompanhou até aqui, né? Desejo uma boa terça-feira e lembrando que à noite nós também temos mais PedTech, né? Debatendo também educação em tempos de pandemia, e amanhã nós temos as bancas de qualificação dos TCCs do 7º período, tanto de manhã quanto de noite. Então convido a vocês a participar, vir prestigiar aqui. Nós temos temas de gênero, nós temos temas de desafios metodológicos, então tá bem bacana, tá bem interessante, e eu acho que todos vocês vão gostar bastante. Gente, tchau, tchau, muito obrigada, né? E uma boa terça-feira para vocês e uma boa semana, né? Terça-feira ainda é começo de semana. Obrigado pelo convite. Obrigado, Deiler, Nardes, pela companhia. Cauana, tudo de bom para vocês aí. Obrigado a todos que assistiram. Eu agradeço. Quer falar, professor Nardes? Fique à vontade. Sim, agradecer novamente, né? Eu já tinha encerrado a minha fala, mas daí vocês continuaram falando bastante, eu fiquei com ciúme, entendeu? Mas eu queria encerrar aqui. A gente fez uma pergunta aos alunos do 6º ano do ensino fundamental, agora recentemente, o que a educomunicação representava para eles, o que esses processos inclusivos representavam para eles. E para que eles resumissem isso numa palavra só. E eu gostaria de encerrar a minha fala com essas palavras inspiradoras para nossa praxis profissional. Eles responderam o seguinte: a educomunicação a educação é autonomia, cidadania, consciência, criatividade, criticidade, democracia, diálogo, engajamento, participação, protagonismo, emancipação, empoderamento, politização, interação, colaboração,
solidariedade, tolerância, responsabilidade e afetividade. Palavras que são tão importantes nesses tempos complicados, nesses tempos conturbados que nós estamos vivendo, de absoluta afronta a tudo isso, de absoluto desinteresse a essas palavras que nos acalmam, que nos inspiram e que nos projetam a nos tornarmos pessoas melhores. Com essas palavras, eu encerro a minha fala, mandando um beijo para todos vocês e voltamos a nos falar muito em breve. Até mais. Encerrando a minha fala e pegando a deixa do professor Nardes, se não fosse a pandemia, eu ia sugerir, depois dessas palavras, cada um pegar sua bandeira e ir para a rua. Vamos fazer o que tem que fazer, né? Porque depois disso, ele fez um resumo do que é a nossa luta diária, né? Do que é o propósito da educação e de que nós defendemos. Mas é uma satisfação imensa poder compor a mesa com vocês aqui. Eu espero que não fiquemos só no discurso, né? E que após a pandemia isso se materialize e crie corpo e que as pessoas se interessem mais por essas discussões. No meu caso, antropologia, sociologia e direitos humanos, né? Que é fundamental para sair desse ideário reducionista sobre, como a professora Cauana colocou, de direitos humanos como defesa de bandidos e tudo mais, e que nós consigamos pensar para além disso, né, almejando outros horizontes. E assim eu encerro minha fala, estou à disposição para futuras, como foi mencionado pela professora Cauana aí, futuras participações em outros temas e com outros professores também. É isso. Pessoal, obrigada então. E aí eu queria realmente encerrar com uma frase de um professor que eu tive, acho que o Deiler teve também, o professor Rodrigo Alvarenga, né, um filósofo muito, muito peculiar, né, que eu adoro. Ele tem uma frase que é muito significativa para mim, né, e principalmente como professora da educação superior, que é que a universidade se encha de povo, né, e que cada vez mais a universidade seja do povo e para o povo. Gente, obrigada. Tchau, tchau. Agradeço cada um de vocês.